Eles fizeram fortuna durante a bolha imobiliária americana na crise de 2008 e agora têm novas apostas para 2024. Eles são um quarteto do antigo hedge fund Front Point Partners, que fez muito dinheiro apostando contra hipotecas de famílias americanas, ações de bancos, de seguradoras, num trade famoso que foi eternizado no livro já clássico The Big Short, ou A Grande Aposta, que está aqui atrás na estante, e que também virou um filme de mesmo nome, que eu recomendo demais, é fantástico, um dos meus preferidos e que eu já assisti umas 10 vezes. E pela primeira vez desde sempre, o quarteto foi reunido e participou de um painel no evento agora no dia 31 de janeiro do iConnections, que é uma plataforma de investimentos alternativos, onde eles refletiram sobre as crises passadas e as oportunidades presentes. E é muito bacana ouvir esse pessoal que eu já acompanho há bastante tempo, porque a gente sempre aprende muito. E quando eu vi esse painel, eu pensei, bom, eu preciso fazer alguns comentários sobre partes importantes, trechos que eles comentam, e depois eu quero comentar quais são as apostas de convicções que cada um deles tem para este ano. Até para quem não se lembra, aqui tem na tela os 4 participantes, o líder do grupo, que era o Steve Eisman, que no filme foi interpretado pelo Steve Carell, que o personagem, o nome foi mudado para Mark Baum, eles já não trabalham mais juntos. Aqui do lado esquerdo temos o Potter Collins, e aqui o Vincent Daniel. Estes dois sim trabalham juntos num fundo chamado Seawolf Capital, e o Danny Moses, que também está agora sozinho e participa com frequência de um podcast chamado On the Tape. Mas é muito bacana ver os 4 juntos. E a primeira fala aqui deles que eu quero trazer é sobre a psicologia e o timing e o oportunismo de apostar contra alguma ação, algo no mercado, porque não é tão simples, e saber o momento certo de fazer isso é parte da arte de quem entra vendido apostando na queda de uma ação, de uma commodity, enfim. Então deixa eu colocar esse trecho e eu vou comentar rapidinho aqui e traduzindo ao mesmo tempo. Vamos lá. Example, every time something's going to go wrong, the Fed's going to come and bail everyone out. Right? So as a result, don't short a lot, right? Like, or the only time you could really short a lot is when the Fed does, I apologize for the young people, a Roberto Duran and does no mas, and they cannot save you anymore. And then as a result, you could take your fundamental views that you would like to express as a short and deploy capital. Então o que ele falou aqui? Que existe a crença no mercado de que se houver algum problema, o Fed vai entrar injetando liquidez, então é difícil ficar short no mercado o tempo inteiro. Então qual é a lição? Não fique short. Espere até o momento em que o Fed realmente diz, ó, agora não consigo mais, e deixa acontecer alguma derrocada, porque o Fed não vai salvar. É nesse momento que você deve empregar o seu capital e expressar o seu ceticismo com relação a alguma ação, a algum setor. Mas é uma questão de timing e que não é nada fácil. E aí depois o Potter Collins complementa, então vamos voltar aqui para ele. But we're not there yet, exactly. Então dizendo, bom, mas a gente não chegou nesse momento ainda, falando do momento agora do mercado. And in the last 20 years, there are only 2 times really that the Fed missed it, right? It was when they thought subprime was contained, they had no idea what was going on. And then, in 22, the inflation scare, they just had blinders on, they couldn't see it. And in 2022 was a fantastic year to short stocks. And, because the Fed was completely, behind the curve. And so when you can catch the Fed flat-footed, because they're omnipresent in pretty much all the markets all the time, when you can catch them flat-footed, that's the opportunity to really press the shorts. And that's. Veja que interessante, então, o que ele falou, que nos últimos 20 anos teve realmente 2 momentos que o Fed ficou atrás da curva ou foi pego desprevenido. Durante a crise das hipotecas subprime, aquelas de baixa qualidade, porque o Fed achava que o problema estava contido, o Ben Bernanke sempre dizia isso, e ali era o momento de apostar contra. E agora, recentemente, em 2022, por conta da inflação, que o Fed também não via que não era nada transitória, e seguiu com juros em zero e injetando dinheiro no sistema, comprando ativos, quando a inflação já estava começando a subir. E aquele era o bom momento para apostar contra o mercado de ações. Então, tem que esperar o timing ideal para fazer isso, porque, como o Potter Collins comentou, o Fed
é uma entidade hoje onipresente, e eu diria que nos últimos anos, especialmente depois da crise financeira de 2008, ainda mais. Quando há um menor sinal de problema, ele está injetando liquidez. A gente recém teve o evento de falências bancárias no ano passado. Vai fazer um ano, foi em março de 23. 3 das 4 maiores quebras bancárias da história. E parece que isso nem reverberou no mercado, na economia, por quê? O Fed estava provendo liquidez já emergencial. Então agora, mais do que nunca, ele está ainda mais onipresente, injetando liquidez. Então não é fácil praticar os shorts e apostar contra o mercado. A segunda fala aqui deles foi uma discussão bem interessante sobre a dívida americana e se ela importa ou não. E é bacana ver como hoje o Steve Eisman, que era um dos mais estressados e sempre bastante irritado, e ele fala sobre isso na época da bolha imobiliária, agora ele mudou de figura, assim, ele está muito mais tranquilo, em paz, e enquanto ele não vê algum problema realmente, enquanto os dados não indiquem que há um problema real, ele está tranquilo, então, e até ele está mais long do que short hoje no mercado, enquanto o Danny Moses está mais pessimista e preocupado do que o Steve Eisman. Mas é bacana essa parte aqui sobre a dívida americana, vamos lá. I mean, with all due respect to Danny, he could be 100% right. This argument about the deficit has been going on for 40 years. I remember Pete Peterson in the 90s was talking about, the deficit is what he would say. Or at least I would say, the deficit. That would be my interpretation of what he would say. And so here we are, 40 years later, we're having the same conversation. And the numbers are a lot bigger, and all you need to do is be right once. But 40 years is a long time. So, until I see real signs that there's a problem, this is not a topic that I really But in terms of the crowding and everybody... Essa, então, que para mim realmente fascinante essa conversa toda, porque, de fato, quando a gente analisa os números da dívida americana, assim, é monstruoso, é impressionante, está subindo em trilhões, já ultrapassou 34 trilhões de dólares. E o que o Steve Eisman falou ali, que olha, o Danny Moses antes tinha dito que ele estava preocupado com a dívida americana, e o Steve Eisman, olha, eu também, com todo respeito, você pode estar certo, mas eu estou escutando essa história de que o déficit importa, a dívida importa há 40 anos, e cá estamos, o problema é maior e ainda não aconteceu nada. Então, enquanto eu não ver nenhum sinal de que algo está acontecendo, que há problema de fato, eu não vou me preocupar. E é verdade, e é uma das análises que a gente faz aqui há muito tempo sobre a dívida americana, que vem aumentando, e aumentou mais ainda durante a pandemia, e cá estamos. E quando é que será um problema real? Já era um problema antes de estar 100% do PIB, agora está acima de 120% do PIB. O déficit desse ano vai bater 2 trilhões de dólares, sendo que não há pandemia e não há uma guerra aberta que os Estados Unidos estejam participando ativamente, além dessas pontuais, Ucrânia e Oriente Médio. Não são as tropas americanas aí que estão empregadas mundo afora. Então, ainda assim, o déficit é enorme. E o mercado segue comprando treasuries, segue apostando no dólar e parece que vai seguir financiando o tesouro americano. Até quando? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que não é sustentável, e isso todos concordam, mas qual é o timing? Ninguém tem esse timing. E a verdade é que muitos economistas da escola austríaca, nesse sentido, são até frustrados, porque eles vêm prevendo uma catástrofe, uma crise da dívida americana há muito tempo e ela ainda não aconteceu. O problema é real e não é sustentável, mas ainda não chegamos lá. Isso não significa que você deva apostar que esse sistema vai durar para sempre. E é por isso que há formas de mitigar esse risco. Bom, se a dívida americana é impagável de alguma maneira, eles vão lidar com esse problema ou subindo juros, cortando benefícios ou imprimindo dinheiro, gerando inflação. Como é que eu me protejo desse cenário? É dessa maneira que eu procuro me posicionar e não apostar ativamente se a dívida americana vai cair de valor e valer muito menos, se apostar contra um treasury, ou apostar a favor, porque para mim é muito mais arriscado. Mas é interessante ver essa conversa aqui entre os painelistas. Agora deixa eu, então, falar sobre as próximas, que são as posições deles. É interessante notar também como eles expressam
o seu ceticismo, como eles buscam encontrar valor, e eles não apostam apenas contra, não são short sellers por definição, aqueles que estão sempre vendidos, eles também ficam na ponta comprada. E a apresentadora do painel, ela fez perguntas para todos, e uma posição interessante que eles disseram que mantém, o Vincent Daniel e o Porter Collins, na Seawolf Capital, é uma conhecida aqui do Brasil. Então deixa eu colocar esse trecho aqui bem interessante e aí depois eu comento. Vamos lá. So, for example, I'll give you a great example. We own one of the largest oil companies in the world called Petrobras. And I could tell you about a year ago, I would mention Petrobras and they would sit, and most people, as Porter said, like, I'll express an opinion, chances are you're not going to like it. Petrobras was up 70% last year, and that doesn't include the dividends, right? So there was stuff to do outside in the world of typically where most people play. You just have to do a little bit of additional work and find what they are. Então veja que interessante, uma das posições deles que eles ainda mantêm, pelo que ele falou, é a Petrobras, e que eles fizeram a sua análise de Petrobras, e de fato, vamos colocar aqui no último ano, até colocar, já coloquei em dólares, que para eles é o que importa, e Petrobras subiu quase 120%, foi excelente, e eles olharam para a Petrobras considerando o valuation da empresa também, comparando com outras empresas. Pô, a Petrobras aqui está, na época, estava sendo negociada a menos de 2 vezes o lucro. Preço sobre lucro menos de 2 vezes. E quando a gente olha para empresas maiores, como a Chevron, aliás, a ExxonMobil, estava sendo negociado no ano passado já em 8,6 vezes. Então, havia ali uma oportunidade de upside, né, de ganho enorme para a Petrobras. Aí, vocês que estão me assistindo podem pensar, pô, mas Petrobras, Brasil, governo Lula, intervenção, olha só, como é que não ia piorar ainda mais a situação? Aí vejam, que é o próximo trecho que eu vou colocar, a forma que eles enxergam a Petrobras e os problemas brasileiros e a nossa política. Alguém que está também gerindo dezenas ou centenas de milhões de dólares, mas tem uma visão muito mais fria, desapaixonada, distante do nosso dia a dia, do nosso ruído constante da política. Então, deixa eu continuar aqui agora a fala do Porter Collins. Yeah. People talk about, the emerging markets, and I think it's 23 years now that the S&P's beat it. But when you sort of drill down there and you look at the emerging markets charts, it's such a different country mix, and so you got to really do the analysis, and that's. Então ele fala aqui sobre, as pessoas falam como o mercado S&P nos últimos anos, 10, 15 anos, bateu todos os mercados emergentes, mas é verdade ir mais a fundo e vasculhar os mercados emergentes, porque quando você faz essa análise, acaba se encontrando oportunidades de valor. Deixa eu continuar agora aqui. That's how we found Petrobras, and we found Brazil, and like, hey, let's do a little bit more work and figuring it out, and it's 2 times earnings, a lot of cash flow, political situation is not as bad. Então vejam só, que eles fizeram o trabalho de analisar mais a fundo a Petrobras, e aí viram que era 2 vezes lucro, geradora de caixa, que as situações políticas não eram tão ruins. Actually cutting rates, and so you get into a narrative and a story, and that's how express that trade in something different, but big and liquid, and you can put a lot of capital to work. Então, em que e o cenário macro era de queda de juros, então era uma ótima oportunidade para colocar capital em algo que é grande o suficiente, líquido, e aí você pode colocar o dinheiro para trabalhar. Então, de fato, aí fizeram muito dinheiro, mantém a posição, não fecharam pelo que ficou subentendido na fala do Vincent Daniel. Aí depois a apresentadora perguntou, bom, mas quais são as posições que vocês têm hoje de mais convicção? E tem alguma que tem a mesma convicção que vocês tinham lá atrás com a grande aposta no mercado imobiliário? E é que é interessante notar como esse foi um trade histórico, único, e aquelas circunstâncias dificilmente se repetem. Um trade como aquele, todos eles reiteraram esse ponto, não é fácil de encontrar. E nenhum deles hoje tem alguma posição comparável ao que foi em magnitude e retornos
o que foi o trade da bolha imobiliária americana. Mas, claro, eles estão aí buscando oportunidades, então deixa eu colocar, depois da Petrobras, tem uma interessante aqui também do Vincent Daniel, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, aqui temos, boa. I like a coal name. How about that? Coal. Coal. That is so not politically correct. Oh, I Ele falou que ele gosta de um nome de carvão, e daí o Steve Adams, carvão, pô, isso não é nada politicamente correto. know. Well, you don't want to power your house. You don't want to power your I'd Tesla? rather in be the coal. You want to build your cars with metallurgical steel, like you know. Aí o Vincent Daniel, o Potter Collins, replicando pro Eisman, bom, você não quer energizar a sua casa, você não quer comprar carros que são feitos com aços em siderúrgicas, enfim. Peabody Energy, BTU. They're buying back a truckload of stock. Right now, Elliott, who's been in the name for God knows how long, is getting out, and once they do so, trades at 2 times EV to EBITDA, and I think it could go up 40 to 70%. Então a posição dele é Peabody Energy, que tem o ticker chamado de BTU, que nos últimos anos, aqui no último ano não performou tão bem, nos últimos meses sim, de junho para cá sim, e que ele acredita que tem um potencial de upside de 40% a 70%, eles estão recomprando ações, e tem a ver com a tese de que, apesar do ESG, apesar da transição energética, ou talvez por causa disso mesmo, carvão, assim como petróleo, combustíveis fósseis, ainda serão demandados. Empresas como essa, que foram muito demonizadas nos últimos anos, agora já se abriu, agora não tem a mesma oportunidade, mas se abriu a oportunidade de investimento em empresas de combustíveis fósseis, inclusive as petroleiras. Mas tem mais 2 posições aqui interessantes, e depois eu vou encerrar aqui. A próxima agora é a do Potter Collins. Vamos lá, exatamente, dele aqui, vamos lá. Uranium has been a great position for us and had a big run to, it's now 100, but the demand versus supply is one of the most imbalanced things I've ever seen, actually. Então veja que interessante. Urânio, posição que vocês que acompanham o canal já conhecem, e ele falou que a questão de demanda e oferta tem um desequilíbrio tão grande que ele nunca viu nada igual. Quem quiser saber mais sobre urânio, tanto na nossa área de membros, tem muitos vídeos com o Marcelo Lopes, quanto o primeiro que a gente fez lá atrás, em fevereiro de 2020, se eu não estou enganado. E lá ele explica com muita profundidade a tese e o porquê desses desequilíbrios entre oferta e demanda. Mas deixa eu só colocar mais o restante aqui do Potter Collins e depois eu encerro. There's no supply, and a lot of the supply is coming out of Russia, and there have serious questions about it, and I think there's going to be a lot of utilities in the United States being scrambling because everyone's short uranium, and so it could go up a lot. Short meaning there's not enough. There's not enough. Short pounds, yeah. So. Então, uma boa parte da oferta também vem da Rússia, isso é um problema, e as empresas de serviços, as usinas nucleares que estão short em urânio, elas precisam comprar urânio, elas já se deram conta que não vai ter urânio suficiente. Então, o resultado, o preço do urânio deve seguir subindo, a libra de urânio. E a última posição aqui do Danny Moses, e depois eu vou encerrar assim. Então, vamos lá para encerrar. Danny Moses com a sua posição mais convicta do momento. But within the online gambling world, it's 1.3 billion market cap, Genius Sports. So you want to own B2B, high margin tech companies within a secular growth story. It's massive, cash flow positive, over 100 million in cash, and they partner with the NFL. They partner with Amazon. I think the end result one day will be Amazon probably takes them. I don't think there's anything imminent there, but I love that. I really think it's a clean, great story to look at, and still on the short side, you know, I call it SEAL Team 6 now. It's no longer the Mag 7 or whatever you want to call it, because Tesla, I think, has been out of it. And look at their performance. I mean, Steve will tell you, I'm sure he's long most of the 6. He's not long Tesla, I would imagine. No. You can outperform massively, and I think names like that, you are what they thought they were, which is an auto. Então, olha lá, ele deu 2 posições. Primeiro, ele falou de Genius Sports, que é uma empresa de online gaming, e que acabou de fazer uma parceria com a NFL e também com a Amazon, geradora de caixa, tá com um bom múltiplo sendo negociado no mercado, e aí para ele tem um grande potencial. Eu confesso que eu não conhecia esta empresa, não acompanhava ela. Aqui temos o ticker dela, é GENI, G-E-N-I, então Genius Sports Limited. E a outra posição convicta dele
é a Tesla, mas agora no lado vendido, está apostando contra a Tesla, porque ele olha para as Magnificent Seven, ou as 7 magníficas, que é a Amazon, a Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Dessas 7, para ele só 6 são realmente magníficas, a Tesla não é mais, já não está crescendo como cresceu, as margens caíram, já deve entregar menos carros nesse ano, então na visão dele está aí a Tesla, é uma oportunidade de apostar contra. O Steve Eisman não está long na Tesla, está comprado nas demais, mas não na Tesla. Então, essas são as posições de cada um, mas eu recomendo novamente que quem puder, assista na íntegra toda a conversa, é muito bacana. Como eu digo, é sempre importante a gente refletir, aprender, revisitar as próprias convicções, as teses, porque muitas vezes a gente pode estar errado. E quando você pode ter uma análise econômica que tem embasamento, que faz sentido, mas nem sempre é fácil expressar essa análise no mercado com uma posição, seja comprando uma ação, um ativo, seja vendendo. Então, eu sei porque, às vezes, eu vejo aqui os comentários mais críticos, pô, tá prevendo a recessão, não sei o quê, ou não ganhando dinheiro com isso, como é que tá apostando contra isso? E muitas vezes é o diagnóstico da situação e não há uma forma de apostar sobre esse diagnóstico. Não é uma forma de ganhar dinheiro com o diagnóstico. Tem formas de encontrar valor em empresas, algum ativo específico, mas muitas vezes o cenário macro não apresenta boas oportunidades para entrar, seja compradaço, seja vendidaço. Então, não confundam análise econômica com uma expressão de convicção de investimento que vai para um ou para outro lado. É importante fazer essa distinção. Mas enfim, espero que tenham gostado sobre as grandes apostas de 2024 do quarteto que fez muito dinheiro na crise imobiliária de 2008. Espero ter gostado de mais desse vídeo. Vou deixar aqui 2 recentes sobre assuntos tanto da economia americana quanto de investimentos. Espero que gostem. Quem não é membro ainda, considere se tornar membro, porque tem muito conteúdo bacana e inédito exclusivo aos nossos membros. Vejo vocês no próximo. Valeu!